Disposições finais e transitórias. Artigo 81. As entidades que mantenham programas de atendimento têm o prazo de até 6 meses após a publicação desta lei para encaminhar ao respectivo Conselho Estadual ou Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente proposta de adequação da sua inscrição sob pena de interdição. Artigo 82. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis federados, com os órgãos responsáveis pelo sistema de educação pública e as entidades de atendimento, deverão, no prazo de 1 ano, a partir da publicação desta lei, garantir a inserção de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na rede pública de educação, em qualquer fase do período letivo, contemplando as diversas faixas etárias e níveis de instrução. Artigo 83. Os programas de atendimento socioeducativo, sob responsabilidade do Poder Judiciário, serão obrigatoriamente transferidos ao Poder Executivo no prazo máximo de 1 ano, a partir da publicação desta lei e de acordo com a política de oferta dos programas aqui definidos. Artigo 84. Os programas de internação e semi-liberdade sob responsabilidade dos municípios serão obrigatoriamente transferidos para o Poder Executivo do respectivo Estado, no prazo máximo de 1 ano, a partir da publicação desta lei e de acordo com a política de oferta dos programas aqui definidos. Artigo 85. A não transferência de programas de atendimento para os devidos entes responsáveis no prazo determinado nesta lei importará a interdição do programa e caracterizará ato de improbidade administrativa do agente responsável, vedada ademais ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo Municipal, ao final do referido prazo, a realização de despesas para sua manutenção. Artigo 86. Os artigos 90, 97, 121, 122, 198 e 208 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 90. Inciso 5. Prestação de serviços à comunidade. 6. Liberdade assistida. 7. Semi-liberdade. 8. Internação. Artigo 121. Parágrafo 7º. A determinação judicial mencionada no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Artigo 122. Parágrafo 1º. O prazo de internação, na hipótese do inciso 3º deste artigo, não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Artigo 198. Nos procedimentos afetos à justiça da infância e da juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei 5.869, Código de Processo Civil, com as seguintes adaptações. Inciso 2. Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 dias. Artigo 208. Inciso 10. De programas de atendimento para a execução de medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção. Artigo 87. A Lei nº 8.069, de 3 de julho de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estaduais e municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites. Inciso 1. 1% do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Inciso 2. 6% do imposto sobre renda apurado pelas pessoas físicas na declaração de ajuste anual, observado o disposto no artigo 22
da Lei 9.532. Parágrafo 5. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 9.249, a dedução de que trata o inciso 1 do caput 1. Será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em conjunto com outras deduções do imposto. Inciso 2. Não poderá ser computada como despesa operacional na apuração do lucro real. Artigo 260-A. A partir do exercício de 2010, ano calendário de 2009, a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso 2 do caput do artigo 260 diretamente em sua declaração de ajuste anual. Parágrafo 1º. A doação de que trata o caput poderá ser deduzida até os seguintes percentuais, aplicados sobre o imposto apurado na declaração. Inciso 3. 3% a partir do exercício de 2012. Parágrafo 2º. A dedução de que trata o caput. Inciso 1. Está sujeita ao limite de 6% do imposto sobre a renda apurada na declaração de que trata o inciso 2 do caput do artigo 260. Inciso 2. Não se aplica à pessoa física que, alínea A, utilizar o desconto simplificado, B. Apresentar declaração em formulário, C. Entregar a declaração fora do prazo. Inciso 3. Só se aplica às doações em espécie. 4. Não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor. Parágrafo 3º. O pagamento da doação deve ser efetuado até a data do vencimento da primeira cota ou cota única do imposto, observadas instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 4º. O não pagamento da doação no prazo estabelecido no parágrafo 3º implica a glosa definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada ao recolhimento das diferenças de imposto devido apurado na declaração de ajuste anual, com os acréscimos legais previstos na legislação. Parágrafo 5º. A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na declaração de ajuste anual as doações feitas no respectivo ano calendário aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente municipais, distrital, estaduais e nacional, concomitantemente com a opção de que trata o caput, respeitado o limite previsto no inciso 2 do artigo 260. Artigo 260-B. A doação de que trata o inciso 1 do artigo 260 poderá ser deduzida. Inciso 1. Do imposto devido no trimestre, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto trimestralmente. 2. Do imposto devido mensalmente e no ajuste anual, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto anualmente. Parágrafo único. A doação deverá ser efetuada dentro do período a que se refere a apuração do imposto. Artigo 260-C. As doações de que trata o artigo 260 desta lei podem ser efetuadas em espécie ou em bens. Parágrafo único. As doações efetuadas em espécie devem ser depositadas em conta específica em instituição financeira pública vinculadas aos respectivos fundos de que trata o artigo 260. Artigo 260-D. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado por pessoa competente e pelo presidente do conselho correspondente, especificando: inciso 1, número de ordem; 2, nome, cadastro nacional de pessoa jurídica, endereço do emitente; 3, nome, CNPJ ou cadastro de pessoa física do doador; 4, data da doação e valor efetivamente recebido; 5, ano calendário a que se refere a doação. Parágrafo 1º. O comprovante de que trata o caput deste artigo pode ser emitido anualmente,
desde que discrimine os valores doados mês a mês. Parágrafo 2º. No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação dos bens, mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante, informando também se houve avaliação, o nome, CPF ou CNPJ e endereço dos avaliadores. Artigo 260-E. Na hipótese de doação em bens, o doador deverá, inciso 1, comprovar a propriedade dos bens mediante documentação hábil. 2. Baixar os bens doados na declaração de bens e direitos, quando se tratar de pessoa física, e na escrituração no caso de pessoa jurídica. 3. Considerar como valor dos bens doados a. Para pessoas físicas, o valor constante da última declaração do imposto de renda, desde que não exceda o valor do mercado. B. Para pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens. Parágrafo único. O preço obtido em caso de leilão não será considerado na determinação do valor dos bens doados, exceto se o leilão for determinado pela autoridade judiciária. Artigo 260-F. Os documentos a que se referem os artigos 260-D e 260-E devem ser mantidos pelo contribuinte por um prazo de 5 anos para fins de comprovação da dedução perante a Receita Federal do Brasil. Artigo 260-G. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente, nacional, estaduais, distrital e municipais, devem: inciso 1. Manter conta bancária específica, destinada exclusivamente a gerir os recursos do fundo. 2. Manter controle das doações recebidas. E 3. Informar anualmente a Secretaria da Receita Federal do Brasil as doações recebidas mês a mês, identificando os seguintes dados do doador. A linha A. O nome, CNPJ ou CPF. B. Valor doado, especificando se a doação foi em espécie ou em bens. Artigo 260-H. Em caso de descumprimento das obrigações previstas no artigo 260-G, a Secretaria da Receita Federal do Brasil dará conhecimento do fato ao Ministério Público. Artigo 260-I. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, nacional, estaduais, distrital e municipais, divulgarão amplamente à comunidade. Inciso 1. O calendário de suas reuniões. 2. As ações prioritárias para a aplicação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente. 3. Os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com recursos dos fundos de direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital ou municipais. 4. A relação dos projetos aprovados em cada ano calendário e o valor dos recursos previstos para implementação das ações por projeto. Inciso 5. O total dos recursos recebidos e respectiva destinação por projeto atendido, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de Informações sobre a Infância e Adolescência. 6. A avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos dos fundos de direitos da criança e adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais. Artigo 260-J. O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação dos incentivos fiscais referidos ao artigo 260 desta lei. Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos artigos 260-G e 260-I sujeitará os infratores a responder por ação judicial proposta pelo Ministério Público, que poderá atuar de ofício a requerimento ou representação de qualquer cidadão. Artigo 260-K. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República encaminhará à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 31 de outubro de cada ano, arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estadual e municipais, com a indicação dos respectivos números de inscrição do CNPJ e das contas bancárias específicas
mantidas em instituições financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir os recursos do fundo. Artigo 260-L. A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá as instruções necessárias à aplicação do disposto nos artigos 260 a 260-K. Artigo 88. O parágrafo único do artigo 3º da Lei 12.213 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo não poderá ultrapassar 1% do imposto devido. Artigo 90. Esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação.